A propósito, ele chama por ela e pergunta sobre o assunto da última vez, sobre o que ela disse, enquanto ela fica sem entender nada. Então ele fala que é sobre aquilo, e pergunta se ela tem certeza de que quer fazer isso, deixando ela toda pensativa sem dizer nada. Ele comenta sobre seu casamento e pergunta se ela tem certeza de que quer fazer isso, deixando ela pensativa. Ela comenta que pensou que ele seria o mais feliz com isso, e ele fala que quando ela disse pela primeira vez que ia se casar, ele achou que era só uma brincadeira. Mas quando ela realmente se casou, ele sentiu uma dor de cabeça estranha. Nossa prota disse para ele ocupar o lugar que ela deixou vago, mas ele não pode fazer isso, pois ela é a única que ficaria bem nessa posição. E então ele decidiu segui-la até o Império do Norte, pois queria estar ao lado dela. No começo, ele não conseguia entendê-la. Ele nunca imaginou que alguém tão proeminente como nossa prota levaria uma vida tão normal como essa. Mas enquanto ele se acostumava com a vida ali, ele teve um pensamento repentino. Ele se perguntava se estava tudo bem que o destino de ambos os impérios sejam colocados sobre os ombros da nossa prota. E sem que ele percebesse, ela perdeu sua liberdade e isso o incomodava. Ele comenta que preferiria viver assim ali, e pergunta se ela não acha que isso poderia funcionar, se ela quisesse. Ele acredita que ela pode tomar uma decisão egoísta desta vez, e é isso o que ele estava pensando. Ele comenta sobre as pessoas da mansão, ela realmente gosta deles, e nossa prota também parece confortável vivendo ali, enquanto ela sem jeito, concorda. Então ele pergunta se ela realmente acha que é necessário se divorciar, e fala que não tem por que voltar para o Império do Oeste. Nossa prota agradece pela consideração de Crave, mas ela não pode fingir que não sabe nada sobre o que acontece no Império do Oeste. Não se sabe quando o Império estará em perigo novamente, pois as cinzas da guerra entre os impérios que aconteceu há 10 anos ainda estão lá. Ela coloca a mão na cabeça dele enquanto agradece por sua preocupação e fala que vai pensar um pouco mais sobre isso. De repente, as empregadas aparecem e perguntam se ela voltou do clube de equitação com segurança, e comentam que já prepararam um banho quente para ela, e nossa prota fala que está tudo bem. Enquanto ela sai, Crave fica todo preocupado. Ele sussurra que falar sobre divórcio de repente. Porém, Erika estava se aproximando e escutou o que ele falou. Ele se vira e percebe Erika chocada enquanto ela pergunta o que está acontecendo. Ela pergunta o que ele acabou de dizer, deixando-o chocado enquanto pensa que está fudido. Ela afirma que ele tinha acabado de mencionar o divórcio, e rapidamente ele coloca sua mão tampando a boca dela. Ele se esconde enquanto pensa que precisa inventar alguma mentira rapidamente. E com a maior cara de pau, ele fala que é um segredo. Mas na verdade, ele é casado, enquanto Erika, indignada, pergunta se parece que ela é idiota. Ele fala que é verdade e fala que estava informando nossa prota que ele ia se divorciar. Enquanto Erika fala que quando as outras criadas perguntaram para ele tinha dito que era solteiro. Irritada, ela pergunta o que ele está dizendo. É que estava fingindo ser solteiro para todas as criadas. E determinado ele fala que sim, pois a verdade é que ele tem uma esposa. Enquanto pensa que agora não sabe mais o que dizer. Chocada, ela comenta que ele é realmente um lixo, fazendo-o sentir essa frase atravessar seu peito. Ela pergunta o que diabos ele estava tentando fazer fingindo que estava solteiro, e todo confuso ele fala que queria ganhar popularidade ou algo assim. Ela se vira e fala que irá contar para todo mundo imediatamente, e ele pede que ela espere e escute-o, enquanto ela pede que ele a solte. Ele fala que, na verdade, ele mentiu porque não queria causar uma grande confusão, pois pensou que seria suspeito que viesse alguém do Império Oeste como ele, apesar de ter uma esposa, e fala que só queria proteger nossa prota, enquanto Erika fica desconfiada. Desesperado, ele pede que então, só desta vez, ela poderia confiar nele, enquanto Erika olha para ele com uma cara de quem quer matá-lo. Enquanto isso, no quarto da nossa prota, alguém fala que já faz bastante tempo enquanto a chama de líder, e nossa prota fala que realmente faz muito tempo que não se vêem, enquanto a chama por Ray. Ela pergunta como é o marido da prota, e pergunta se ela já se acostumou à vida na mansão, e pergunta se está tudo bem, e fala que sente muito a falta da nossa prota, ex-membro da divisão dos cavaleiros e atual guarda do príncipe herdeiro, Suleina Ygren. Nossa prota fala para ela fazer uma pergunta de cada vez, e fala que ela não faz mais parte da unidade dos cavaleiros, então não precisa chamá-la de líder. E ela responde que nossa prota sempre vai ser sua líder, não importa o que aconteça. Então ela pergunta por que nossa prota entrou em contato com ela tão de repente. E nossa prota fala que quer saber qual é a situação atual do Império Oeste. E ela fala que se for esse o caso, nossa prota poderia falar diretamente com Sua Majestade. Ou até mesmo poderia perguntar aos cavaleiros, enquanto se dá conta de que o vice-capitão Crave e o perdedor do Ergen também renunciaram.
e pergunta se eles estão no Império do Norte, e nossa prota comenta que parece que ela está bem informada, e ela fala que eles devem estar trabalhando duro. Então nossa prota pede que ela diga qual é a situação atual do Império, e ela fala que Ergen partiu, então ela deve saber que ele também renunciou ao seu cargo. E então, o sábio imperador deu férias a todos os cavaleiros que renunciaram, dizendo que eles deveriam continuar devotos ao país, sem se importar com quem quisesse renunciar, e no fim, todos ficaram satisfeitos. E é isso. Toda feliz, ela pergunta o que nossa prota achou, e pergunta se foi útil. Incrédula, nossa prota pergunta se isso não deixaria a capital desprotegida, e ela pergunta se isso não é um problema que será resolvido quando nossa prota retornar, depois de completar o período mínimo combinado. Surpresa, nossa prota pergunta quem lhe disse isso, e ela fala que foi seu senhor, o príncipe herdeiro Lionel, e nossa prota comenta que ela continua falando descuidadamente como sempre. Então ela pergunta se nossa prota não contou para os outros que estava casada, fazendo nossa prota até tomar um susto. Ela fala que não, pois não queria criar uma confusão desnecessária e também não acha que seja necessário, e fala para ela manter a boca fechada. De repente, Erika aparece em seu quarto chamando pela prota, enquanto Crave tenta acalmá-la. Nossa prota se desculpa com Ray e fala que irão conversar sobre isso mais tarde e desliga a chamada. Do outro lado, ela comenta que ia dizer que talvez elas irão se ver em breve, e pensa que de qualquer forma, não seria ruim ver a surpresa no rosto da prota, já que ela ainda não sabe e espera que esse dia chegue logo. Surpresa, nossa prota pergunta para Erika o que está acontecendo, e ela fala que precisa perguntar algo, e nossa prota pergunta o que é. Toda chorosa, ela pergunta se nossa prota realmente vai se divorciar do arquiduque, deixando-a surpresa. Incrédula, nossa prota olha para Crave, deixando-o assustado. Ele fica todo sem jeito, e nossa prota percebe que ele disse por acidente, e Erika não parece que irá recuar sem uma resposta, então não tem como evitar. Nossa prota chama por Erika e ela rapidamente responde. Com um lindo sorriso, nossa prota pergunta se Erika gostaria de jurar lealdade para ela, enquanto pensa que não tem escolha senão mudar de assunto desta forma. Emocionada, Erika pergunta se nossa prota está falando sério, e nossa prota fala que sim, e Erika super feliz diz que é claro que aceita, deixando Crave, eu, você e todo mundo incrédulo que foi tão fácil manipular a coitada da Erika. Mais tarde, no Cillian Social Club, o encontro cara a cara entre Cassian e Ergen finalmente acontece. Cassian comenta que ultimamente até os comerciantes estão frequentando clubes, e Ergen responde que seu cliente é uma pessoa importante, por isso conseguiu entrar em um lugar como esse. Os dois se encaram dando uma risadinha sem dizer nada. Ele faz suas saudações à Sua Alteza, Arquiduque de Terneuzen, e se apresenta como Ergen, o dono da Westgold, enquanto Cassian comenta que esse não é um bom lugar para trocar saudações formais. Ergen pensa que é engraçado como ele pode ser descaradamente hostil, e comenta que tudo o que aconteceu ali é extraoficial, privado, então realmente não é um bom lugar para saudar, como ele disse, e pede que, por favor, o perdoe pela má educação, e rapidamente Cassian diz que é bom perceber quando se é rude. Ele comenta que parece que se enganou ao pensar que Cassian estava interessado nele, já que até colocaram alguém para investigá-lo. E com um sorrisinho, ele fala que é divertido, e Ergen pergunta se ele descobriu algo. Ergen Howin Waylon, o segundo filho abandonado do Conde Waylon, deixando-o surpreso. Com 16 anos, ele foi convocado para a Guerra da Terra Abandonada pela aliança entre os Impérios e os Reinos Orientais, e retornou são e salvo, e depois disso, seu paradeiro era desconhecido. Cassian pergunta por que ele veio para o Império do Norte e pergunta se é por causa de sua esposa. Com um sorriso, ele fala que é como esperado. Ele realmente estava muito interessado nele, e não sabe o que fazer com tanta atenção do Grão-Duque. Cassian comenta que o momento é perfeito para pensar dessa maneira, e pergunta se ele está errado, e Ergen fala que ele está certo, e intencionalmente. Ele também sabe que ele está hospedado com Sua Alteza, a Grã-Duquesa, e comenta que parece que ele ainda não sabe qual é a relação entre nossa prota e ele. Ele pergunta se nossa prota ainda não contou nada para ele, e comenta que não é que estejam escondendo algo, e joga na cara dele que talvez nossa prota pense que era desnecessário informá-lo sobre isso. Todo sério, Cassian diz que do jeito que ele está falando, é como se houvesse algo entre eles. E Ergen fala que há algo sim, pelo menos ele a conhece melhor do que o Cassian a conhece. Ele começa a ficar irritado enquanto pensa que não consegue esquecer dos olhos gentis que olharam para ela. Incrédulo, ele solta uma risada enquanto fala que ele é realmente muito arrogante, deixando o clima pesado. Alguém aparece avisando Ergen que o cliente VIP está chamando por ele.
Ele se vira e fala que está de saída, enquanto Alan corre para o lado de Cassian. Alan pergunta o que aconteceu, enquanto olha para Ergen e pergunta por que ele está ali. E Cassian pergunta se ainda há uma investigação sobre a parte superior da Westgold. E Alan responde que sim. E como há muitas coisas para verificar, vai levar algum tempo até terminar. Cassian pergunta o que está acontecendo no Império Ocidental, e Alan responde que parece estar relacionado à família imperial do Império Ocidental. Então estão coletando informações sobre organizações relacionadas. Ele conta que os Cavaleiros Dragões Dourados de repente saíram de férias. Então os funcionários envolvidos estão todos ocupados, deixando Cassian confuso. Ele se pergunta o que diabos o Imperador Cyclion IV está pensando. Então ele pergunta sobre Mackenzie, e Alan fala que o segundo príncipe Mackenzie estava retornando ao Palácio Imperial quando de repente virou para o oeste, e parece que o Imperador Giuseppe deu uma ordem secreta para ele. Cassian fica pensativo enquanto Alan comenta que sente muito pelo segundo príncipe Mackenzie, pois mesmo que ele haja como o cão leal do Imperador, o trono eventualmente pertencerá ao príncipe herdeiro. De repente, Thessalaka cumprimenta-os e fala que acabou de voltar do Conde Belonger. Cassian fica surpreso e comenta que não sabia que ele tinha contato com eles, e Thessalaka fala que seria melhor se fosse uma visita amigável. Ele conta que foi feito um relatório oficial à Agência de Polícia Imperial de Grumium, e Lady Daisy, filha do Conde Belonger, desapareceu. No outro dia, enquanto nossa prota toma seu chá da tarde, Crave acompanha Erika para garantir que ela não conte nada sobre o divórcio. Ela fala que a família do Conde Belonger avisou que o chá da tarde programado para amanhã foi cancelado por algumas circunstâncias, deixando nossa prota surpresa. Ela se lembra de que Daisy a convidou porque queria agradecer por tê-la salvado do cão de caça, mas de repente ela cancelou o chá da tarde. Ela pergunta o que aconteceu com Lady Daisy, e Erika fala que ouviu dizer que ela de repente não está se sentindo bem. Nossa prota comenta que é estranho, não importa como pense, e fala que irá visitá-la. Mais tarde, quando estava indo para a carruagem, Cassian aparece e pergunta para onde ela está indo, e ela fala que tem um lugar que precisa visitar, mas voltará em um instante, deixando-o pensativo. Ele se lembra do que alguém disse sobre ele não saber a relação entre eles, e que talvez ela não tenha falado nada, pois achou que seria desnecessário falar sobre isso. Então, nossa prota chama por Cassian, pois ele estava perdido em pensamentos, e ele pergunta se ela está escondendo algo dele. Ela fica toda confusa e então Cassian fala que é sobre Ergen. Ele fala que os dois pareciam muito próximos e pergunta se, na verdade, ele seria algum ex-amante dela ou algo assim. E nossa prota fica chocada enquanto fala que absolutamente não é isso. Então ele fala que se esse não é o caso, ele pergunta que tipo de relação existe entre eles, enquanto ela pensa no que diabos Ergen falou para ele. Ela conta que fazia ele dar mais de 50 voltas ao redor do campo de treinamento para colocar juízo em sua cabeça. Surpreso, ele pergunta se era como uma relação de professor e aluno, e nossa prota fala que é tipo isso, deixando ele completamente aliviado, enquanto nossa prota pensa que não vai deixar Ergen se safar disso. Um tempo mais tarde, na residência do Conde Belonger, essa moça fala que sente muito. Toda chorosa, ela fala que Daisy está com tanta dor que não pode se controlar, e ela não pode deixar ela ser vista assim. Nossa prota fala que tudo bem e espera que ela se recupere logo, enquanto pensa que não consegue sentir a presença de Daisy. A moça se despede enquanto nossa prota pensa que ela parece muito triste, mas sente que tem algo errado. De repente, alguém chama por nossa prota. Nossa prota pergunta se é a Lady Lilian, deixando-a toda feliz por nossa prota se lembrar de seu nome, enquanto nossa prota pensa que há muitos nomes relacionados a flores no Império do Norte. Ela pergunta se nossa prota está ali para visitar Daisy, e nossa prota responde que sim. Lilian fala que está certa de que ela ficará feliz, e nossa prota fala que Daisy está tão doente que nem conseguiu vê-la. Ela pergunta se é verdade, e fala que então se ela for só será um incômodo para Daisy e comenta que terá que voltar mais tarde. Toda animada, ela pergunta se nossa prota está muito ocupada no momento. E ela fica sem entender, e Lilian fala que é o destino se encontrarem assim, e pergunta se ela aceitaria tomar uma xícara de chá. Nossa prota fica sem jeito enquanto pensa que avisou que não iria demorar, e se pergunta se estará tudo bem. Nervosa, ela fala que é claro que ela não pode, porém, nossa prota chama por ela, e pergunta se ela conhece uma boa casa de chá. E toda feliz, ela fala que conhece, e nossa prota fala para irem em sua carruagem. Algum tempinho depois, ela avisa que chegaram, e comenta que os doces dessa casa de chá são realmente muito bons. Lilian fala para elas entrarem, e nossa prota concorda. De repente, nossa prota percebe essa moça, e se lembra que já a viu em algum lugar.
Ela se lembra de que essa é a mesma moça que deu vinho envenenado para ela na festa do Palácio Imperial. Nossa prota se pergunta o que ela está fazendo ali, e acha suspeito. Então ela irá segui-la, enquanto Lilian pergunta se tem algo errado. Nossa prota pede que ela fique ali por um momento, pois ela precisa ver algo rapidamente, deixando ela sem entender nada. Enquanto nossa prota vai atrás da mulher, Lilian pergunta para onde nossa prota está indo. Porém, quando ela chega no lugar, ela fica surpresa. A mulher que estava ali há pouco tempo havia desaparecido, deixando nossa prota confusa se perguntando para onde ela foi. De repente, ela escuta um grito de Lilian e volta rapidamente. Ela percebe algumas pessoas levando ela e se pergunta como pode ter um sequestro em plena luz do dia. Nossa prota corre atrás da carruagem enquanto pergunta quem são eles. Ela se pergunta se deveria apenas denunciá-los e levar as pessoas para investigar. Mas logo muda de ideia, pois irá perder o rastro deles e não pode evitar, pois hoje seu vestido ficará arruinado. Então, ela chama por Nevermore e pede que ela não os perca. Algum tempo havia se passado, e alguém chamava por Sua Alteza. Desesperada, Erika avisava que nossa prota tinha desaparecido, deixando ele todo confuso. Enquanto ela falava que já faz muito tempo desde que ela deveria ter voltado, então enviaram alguém para procurá-la, mas não a encontraram em lugar algum. Preocupado, ele se lembra que ela falou que tinha um assunto urgente para cuidar, mas voltaria logo. Ele pergunta para onde ela tinha ido durante o dia, e Erika responde que ela ia visitar a Lady Daisy, filha do Conde Belonger. Ao ouvir isso, ele fica chocado e fala que vai para a mansão de Tessalaca imediatamente. Algum tempo antes, na capital de Grumium, nossa prota seguia a carruagem, evitando ser vista por eles. De repente, ela percebe que a forma da carruagem mudou num piscar de olhos, e lembra que quando raptaram Lilian, aconteceu a mesma coisa com as pessoas ao redor dela. Ela pergunta se é algum tipo de magia, e Nevermore comenta que ela também percebeu. Nevermore fala que eles estão tentando enganá-las com uma simples ilusão, e nossa prota fala que parece que conseguiram enganar as pessoas ao redor deles dessa forma, mas não funciona com ela, e pergunta o porquê. E Nevermore fala que, como ela é sua aliada, ela pode facilmente ignorar esse tipo de magia de baixo nível, e se pergunta por que um mago se associaria a criminosos como esses. Nossa prota também se pergunta o porquê de uma raça nobre como os magos trabalharia com criminosos em vez de aceitar a generosa pensão oferecida pelo mestre da Torre Mágica. De qualquer forma, Nevermore comenta que se nossa prota fosse uma pessoa normal, ela já teria o perdido de vista. E nossa prota pergunta se é isso mesmo, enquanto Nevermore fala que sim, pois além de elegante, nossa prota é talentosa. Nossa prota comenta que eles estão entrando na floresta, e Nevermore pergunta se ela irá continuar, e ela responde que é claro que sim. Ela comenta que mesmo sendo uma dama modesta, ela não pode fingir que não viu nada quando um crime está acontecendo em sua frente. Enquanto isso, na mansão de Tessalaca, eles procuram por algum documento ou alguma pista sobre os sequestros que vêm acontecendo há um tempo. Ele se pergunta se não era só um casamento político, pois Cassian tem rondado a noite toda desde que nossa prota desapareceu, e é realmente difícil acreditar que isso tenha sido só um casamento político. Ele comenta que já estava investigando há dias e não encontrou nada, nenhuma pista, e fala que é um problema não haver nenhum indício mesmo quando algo claramente está acontecendo. Ele fala que as testemunhas parecem ter esquecido tudo como se a mente delas estivesse nublada, e definitivamente algo está acontecendo. Cassian comenta que, por enquanto, espera que o caso do desaparecimento da prota seja mantido em segredo, pois se o imperador ou o império intervirem, a situação só ficará mais complicada. E além disso, ele pede que façam comparecer todos os suspeitos que tiveram contato com nossa prota para interrogá-los. Mais tarde, na sala de interrogatórios, Ergen solta uma risada enquanto fala que não faz ideia do porquê o prenderam, pois ele não é culpado de nada. E Cassian fala que se ele é culpado ou não, será respondido quando eles fizerem uma investigação enquanto ele fica todo tranquilo. Todo confiante, ele fala que nossa prota ficará bem, e Cassian pergunta como ele pode ter certeza disso. E ele fala que, pelo menos, ele sabe muito mais sobre nossa prota do que ele. Cassian solta uma risadinha enquanto concorda, dizendo que sim, ele sabe muito, e fala que é muito suspeito ele dizer isso tão levemente, e pergunta o que ele sabe exatamente para poder ficar tão despreocupado. E Ergen responde que ela é a pessoa mais impressionante e forte que conhece, e por isso ele acredita que ela estará a salvo. E Cassian comenta que realmente espera que nossa prota esteja bem, porque se ela não estiver, ele também não estará. Enquanto isso, na floresta, Evermore fala para ele parar de ficar parado e continuar correndo. Evermore fala que pode sentir a energia da sua mestra por ali, e manda seu escravo correr.
Todo choroso, ele pergunta se Evermore tem certeza de que essa é a direção certa, pois está correndo há muito tempo, e ela responde que sim, e manda ele continuar correndo. Enquanto ele corre, ela comenta que deveria ter ficado com nossa prota, e não com esse velho, e por isso não pode perdoar nossa prota. E hoje ela irá confrontá-la e dirá tudo o que pensa. Ela grita que seu escravo corra mais rápido, enquanto Crave se pergunta como diabos acabou nessa situação. De repente, ele percebe algo o deixando assustado. Há 6 horas atrás, nossa prota comenta que definitivamente usaram magia de ilusão ali e desapareceram. Nevermore comenta que no momento em que ela cruzar o limite, o mago que criou a ilusão saberá sobre ela. E nossa prota fala que sabe. E se levar Nevermore, sua presença também será descoberta por causa de seu poder mágico. E Nevermore pergunta o que ela vai fazer. Ela comenta que queria sair destruindo tudo, mas o problema é a Lillian. E então ela vai se infiltrar secretamente. Mas primeiro, ela precisa apagar sua presença e encontrar por uma brecha na barreira. Ela se concentra enquanto analisa a barreira até que encontra. Rapidamente, ela ataca aquele lugar, fazendo a barreira se desfazer enquanto fala que seus instintos estavam certos. Enquanto avança, ela guarda Nevermore para que ninguém perceba sua energia enquanto esconde sua presença. Nossa prota encontra eles e fica surpresa, pois parece que o esconderijo deles é uma caverna. Ela percebe que estão vigiando a entrada e se pergunta se deveria deixá-los inconscientes. Mas se algo der errado, vai acontecer um tumulto, e isso é ruim. De repente, um esquilo fofinho aparece enquanto corria atrás de uma noz, dando uma ideia para nossa prota. Ela manda o esquilo na direção dos guardas, fazendo-os se distraírem, e assim ela consegue entrar na caverna. Enquanto nossa prota entra na caverna, ela pensa que foi um sucesso, porém ela percebe algo. Existem várias pessoas sequestradas e uma delas fica desesperada quando vê nossa prota, pedindo que por favor a salve, pois ela quer ver sua mamãe. Nossa prota fica com muita raiva enquanto pensa que eles até sequestraram uma criancinha e ela definitivamente irá salvar a todos. Com um sorriso, ela confirma com a cabeça, enquanto pede que ela não faça barulho, deixando a criança super feliz. Nossa prota procura por Lillian até que alguém a chama, fazendo ela olhar para o lado. Lillian e Daisy estavam ali, enquanto perguntavam como nossa prota chegou naquele lugar. Daisy pergunta o que está acontecendo e pergunta se nossa prota também foi sequestrada. E quando nossa prota ia falar algo, alguém aparece enquanto fala que um rato se infiltrou em sua caverna. Nossa prota se vira enquanto esse velho fala que, pelo visto, ela não é alguém da Torre Mágica e pergunta se ela é da polícia, mas logo percebe que se fosse, ela não estaria sozinha. Sem perder tempo, ele rapidamente ativa sua magia, pegando nossa prota de surpresa. Ele fala que é tarde demais para fazer truques, e seja ela quem for, ela não conseguirá sair dali. Lillian e Daisy gritam pela nossa prota enquanto ela percebe que está perdendo sua força rapidamente. Ela cai no chão enquanto tenta chamar por sua espada, mas o círculo mágico suga toda sua energia. Ela pensa que deveria ter chamado Nevermore desde o começo, mas acabou vacilando, e então ela apaga. Nossa prota se pergunta onde está, enquanto alguém fala que ela deveria ter nascido como um homem. Eles dizem que se nossa prota fosse um homem, ela poderia superar até mesmo a realeza, mas acabou que ela nasceu como uma mulher. Eles suspiram enquanto falam que é muito talento para uma mulher, e perguntam se não é a primeira vez que isso acontece na família Euelgoza. Nossa prota fica surpresa ouvindo tudo isso enquanto se pergunta o porquê, porque estão a olhando desse jeito, e pergunta se tem algo de errado em ser uma mulher. De repente, ela volta para o império onde treinou para virar uma cavaleira, enquanto esses nojentos ficam ridicularizando ela por ser uma mulher e querer virar uma cavaleira. Eles perguntam o porquê de ela estar se agarrando tanto nisso, pois na história do Reino do Oeste nunca houve uma cavaleira como ela. Ele fala que à primeira vista, percebe-se que ela não possui habilidades adequadas, então ela só iria atrapalhar, enquanto ela fica olhando sem dizer nada. Ela se lembra de uma vez, quando tinha 5 anos, e seu tio Gerhan, o lendário mestre da espada, disse algo para ela. Ele perguntou se ela queria aprender um truque de magia que fará com que ninguém possa dizer bobagens na frente dela. Toda confusa, ela pergunta o que é magia enquanto ele mostra um sorrisinho. Ele fala que vai explicar para ela, enquanto chama por sua espada. Gente, tem como ser mais gostoso que isso? Até perdi o foco aqui. Ele se abaixa e pergunta se ela quer tentar segurar isso, e rapidamente ela fala que sim. Toda fofinha, ela fala que é muito pesada e ele fala para ela ter cuidado, enquanto pergunta se ela não sente como se a espada estivesse falando com ela. E confusa, ela fala que não, pois a espada não está dizendo nada, fazendo ele soltar uma gargalhada com tamanha fofura. Ela fica toda bravinha,
e fala para ele parar de brincadeira e lhe dizer como que faz o truque de magia. Então, ele pega a espada e fala para ela observar atentamente. Ele fala para ela agitar assim de cima para baixo, e depois ela precisa levantar e golpear assim de baixo para cima, e então ela finaliza com um pulo assim, de cima para baixo. Nossa fofura fica maravilhada enquanto fica repetindo que quer fazer isso. Ela quer muito fazer isso. Todo fofo. Ele fala que se ela quiser, ela poderá fazer qualquer coisa, porque ela se parece muito com ele. E essa foi a razão pela qual ela se apaixonou pela arte da espada, e eu me apaixonei por esse gostoso. E não importa o que os outros digam, ela mete uma porrada na cara desse imbecil, fazendo-o voar para longe, deixando o outro incrédulo enquanto ele fala que ela derrubou um veterano e pergunta se ela é maluca. E nossa prota fala que se alguém achar estranho que uma mulher seja uma cavaleira, eles podem vir. Toda séria, ela pede que eles a enfrentem e lutem para tentar vencê-la. Poxa, justo agora que me apaixonei por esse homão da porra, os capítulos acabaram. E sem falar da minha fofura, que desde pequena ela já era toda bravinha, vou ficar com saudades. Enfim, obrigada a todos que assistiram e me apoiaram. Vocês são a razão pela qual essa obra chegou até a parte 8. Muito obrigada mesmo. E agora é partir para a próxima. Conto com o apoio de vocês e até o próximo vídeo.